Olá, pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais bate-bola aqui no Facebook e no YouTube, né? Estamos de volta ao Facebook. A gente meio que teve... a gente brincou de Instagram há alguns dias, mas hoje a gente voltou com o nosso programa aqui no horário habitual, às 19 horas. Né? Nosso programa acontece às segunda e sexta-feira, sempre às 19 horas. Tem o apoio do canal Ceará Fla e do canal BC de Futebol, o canal do Juan. A gente fez alguns programas, tá certo? A gente migrou lá para o Instagram, mas a gente está de volta aqui no Facebook, tá certo? E hoje a gente vai falar muito de futebol amador, campeonato aqui na Areninha, no Barro Preto. Sim, a semifinal, a primeira semifinal acontece na próxima sexta-feira, a outra não está marcada. A gente vai falar dessa competição que tem a organização do Elvis e do Dedé. Vamos falar também do campeonato. Terminou o Brasileirão, rapaz. Terminou o Brasileirão, Botafogo campeão de forma merecida. Então, o Botafogo de Futebol e Regatas é o grande campeão. A gente vai dar destaque. Futebol europeu, vamos falar de mais uma rodada dos campeonatos, principais campeonatos do Velho Continente. A gente tem Champions League nesse meio de semana, Conference League. Temos também a Liga Europa. E, lógico, a gente vai falar do Mundial de Clube, Super Mundial de Clube, que acontece em junho e julho do próximo ano. Houve um sorteio, a gente vai trazer aqui tudo direitinho, discriminar até a primeira rodada. A gente vai falar muito dessas competições, principalmente no próximo ano. E vamos falar também do Mundial que o Botafogo está viajando para o Catar. Esse Mundial ele recebe outro nome, recebe de Copa Intercontinental entre clubes. Já teve alguns jogos, né? Uma espécie de... começou com 7 clubes, alguns já foram eliminados. O fato é que o Botafogo estreia nas quartas de finais. A gente vai falar dessa competição, lembrando que o Botafogo pode pegar o Real Madrid na grande final, tá certo? Então, no início do programa, trazer o boa noite e o destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, e meu destaque iria para o Super Mundial, mas já que a gente vai falar muito sobre isso no programa e vamos debater também, se Deus quiser, em junho do próximo ano, com o próprio bate-bola, eu vou falar aqui do Campeonato Brasileiro, em que a gente teve o Botafogo perdendo de vez seu título de pipoqueiro e deixando o Palmeiras no zero, não essa temporada por causa do Paulista, mas no zero de títulos grandes, que o Palmeiras, todo mundo sabe que é um grande time que pode conquistar o que ele quiser. E falando do Botafogo, que seleção é essa, o time do Botafogo? Tem gente comparando com o Flamengo de 2019, não é para menos, venceu a Libertadores com jogador a menos desde os 30 segundos e agora ganha o Brasileiro. Um grito do Botafogo, um grito da torcida que estava fechada há muito tempo. Botafogo que foi rebaixado em 2020 e agora volta em 2024. Foi da água para o vinho de fato. Boa, no início do programa, mandar uma boa noite, um abraço para a Lidiane, para o Gerardo, para todos de casa, curtindo o bate-bola. Como eu falei, o bate-bola acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. Tem o apoio do canal Ceará Fla 79, do canal BC de Futebol, o canal do Juan. Lembrando que o nosso programa tem um lema, é muita informação e pouca enrolação. Então, Juanzinho, nesse final de semana, a gente teve muita bola rolando no futebol amador. A gente teve também futebol profissional. O destaque foi o Brasileirão, onde teve o grande campeão, o Botafogo. Já a gente fala de primeira divisão. Agora a gente fala de futebol amador. Na próxima sexta-feira, a gente tem as semifinais do primeiro campeonato aqui na Areninha, a organização do Elvis do Dedé, Juan. Já aconteceram muitos jogos. O mata-mata a gente já conhece os 4 semifinalistas, que é São Maurício, Acapulco. A gente tem também o Frescurinha, que é os meninos da Lagoa do Serrote, e também o Split Car. E o jogo do Amigos, aliás, do São Maurício e do Acapulco não tem data ainda, mas já tem data da semifinal próxima sexta-feira, mata-mata. A gente vai conhecer o primeiro finalista, quem joga na sexta e qual horário, Juan? Exatamente, jogará na sexta o Split Car contra o Frescurinha, que sem dúvida um jogaço, dia 13, às 8 horas da noite, Areninha do Barro Preto. Essa fase, essa competição, esse torneio que já está
Nas semifinais, né, Juan? Nas Já semifinais. está nas semifinais, já está no afunilamento, que eu queria dizer. Ô, Juanzinho, então, grande jogo de bola, tá certo? A equipe do Splitcar, que passou, né, das quartas de finais, goleando, e daí a equipe do Frescurinha, que tirou um dos melhores times dessa competição, que foi o time da Miraíma, né? O time de futebol lá da Miraíma. Então vai ser um jogão de bola. Quem vai ganhar são os torcedores que vão se deslocar até a Areninha para acompanhar esse grande jogão de bola. Ô, Rosinho, ainda de futebol amador, a gente teve a abertura do campeonato do Nonatinho, tá certo? Lá é campeonato de veteranos, mas o segundo quadro também acompanha, Juan. Então, a gente teve essa abertura. Lembrando, Juan, que a equipe de Morrinhos, ela acompanha o PSV da Lagoa do Serrote e o Barras do Ingá acompanha o Ingá, lógico. Então, Juan, como foi o resultado dos veteranos, Juan? Exatamente. Aliás, dos aspirantes. Das aspirantes, que foi 2-0 para a equipe do Barras do Ingá. Já nos veteranos, jogo de abertura, quem jogou? O Morrinhos. Foi o Ingá, Juan, jogou com o PSV. E exatamente, o PSV acabou empatando em 0-0 com a equipe do Ingá. Tá aí, Juan, tá aí, jogão de bola. Aliás, Juan, Morrinhos contra o Ingá Esporte Clube, tá certo? O Morrinhos contra o Ingá Esporte Clube foi 0-0, não foi? E o PSV só foi os aspirantes, não é isso? Então tá aí, 2-0, foi a abertura. A gente sempre vai trazer, Juan, informações dessas competições. Foi apenas o jogo de abertura. Mandar um abraço para o meu amigo Alberto Ripardo, ele que nos mantém informado das competições que acontecem na Lagoa do Serrote, e nesse momento está acontecendo essa competição lá do Nonatinho. Um abraço para o Nonatinho. Ô, Rosinho, o assunto agora é Série A do futebol brasileiro. A gente teve uma rodada, a gente fez o último programa, a gente fez na segunda-feira, né? Então no meio de semana a gente teve aquela rodada onde o Botafogo poderia ser campeão. E a gente teve o Fluminense ganhando do Cuiabá 1-0, o Atlético Paranaense poderia ter resolvido os times que cairiam para a segunda divisão, acabou perdendo em casa para o Red Bull 2-1. O Botafogo, de forma sensacional, foi lá no Beira-Rio, ganhou do Inter de 1-0. O Palmeiras ganhou fora de casa do Cruzeiro 2-1, gol no finalzinho do Estevão de falta. Aliás, o Carlos falhou nos 2 gols. A gente teve também o Atlético Goianiense, não tomou conhecimento do Fortaleza, 3-1, uma partida muito ruim da equipe do Fortaleza. O Vitória foi 1-1 com o Grêmio, o São Paulo perdeu de 2-1 para o Juventude. Aliás, o São Paulo, mano, ele livrou o Grêmio da zona de rebaixamento no domingo, e na quarta-feira livrou a equipe do Juventude. A gente teve o Flamengo de forma sensacional, 3-0 em cima do Criciúma, rebaixando o time catarinense. O Vasco fez 2-0 no Atlético Mineiro e o Corinthians fez 3-0 no Bahia, tá certo? Então essa foi a rodada do meio de semana. Com isso, Juan, ficou última rodada, o Botafogo dependendo apenas de suas forças. Caso ganhasse do time misto do São Paulo, seria o grande campeão, e 4 times lutando para sair da zona da degola, que era justamente o Red Bull Bragantino, que dependeu apenas das suas, todo mundo dependendo das suas forças. Red Bull Bragantino, a equipe do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro e também a equipe do Fluminense. O Fluminense ficou obrigado a ganhar da equipe do Palmeiras. Então a gente teve a última rodada ontem, mesmo horário, às 16 horas, e o Juan vai atualizar a rodada completa dessa grande competição que finalizou no dia de ontem. O Grêmio perdeu de 3-0 para o Corinthians, o Atlético Mineiro 1-0 no Atlético Paranaense, o Bahia 2-0 no Atlético Goianiense, o Flamengo 2-2 com o Vitória, o Botafogo 2-1 no São Paulo, o Palmeiras perdeu de 1-0 para o Fluminense, o Red Bull Bragantino 5-1 no Criciúma, Fortaleza 3-0 no Internacional, o Cuiabá perdeu de 1 para o Vasco e o Juventude pegou 1-0 da equipe do Cruzeiro. Ronzi, com isso, o Botafogo, campeão brasileiro depois de 29 anos, aliás, um final de semana muito bom para o Botafogo. No sábado ganhou a Libertadores de América e uma semana depois confirma o título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras foi o segundo, o Flamengo ficou na terceira, o Fortaleza na quarta, o Internacional na quinta. O Internacional, os últimos 3 jogos perdeu para o Flamengo, perdeu para o Botafogo e para o Fortaleza. O São Paulo, o sexto. O São Paulo é o entregador, no final entregou para todo mundo, perdeu também as 3.
O Corinthians, Juan, aqui, dos times ali de cima, foi que terminou em... Lógico, o Botafogo foi o campeão, né? Mas o Corinthians ganhou 9 jogos. Foi o melhor time dos últimos 10 jogos disparado. Exatamente, ganhou os últimos 9 jogos, 9 vitórias do Corinthians. O Bahia... Vale destacar o golaço de bicicleta do Memphis contra o Grêmio. Exatamente, o Bahia foi o 8º. Então, o Botafogo campeão, o Palmeiras, o Flamengo, o Fortaleza, o Atlético, aliás, o Internacional e o São Paulo garantido na fase de grupos da Libertadores de 2025. O Corinthians e o Bahia, 7º e 8º colocado, vão para a pré-Libertadores. Então, na Sul-Americana, a gente tem o Cruzeiro, 9º colocado, o Vasco, 10º, o Vitória, 11º, o Atlético Mineiro, que poderia cair na última rodada, como ganhou do Atlético Paranaense, ficou na 12ª colocação, beliscou uma vaguinha na Sul-Americana. Outro time classificado foi o Fluminense, com a vitória, fora de casa em cima do Palmeiras, livrou do rebaixamento e garantiu uma vaga na Sula. A mesma coisa do Grêmio, o Grêmio depois que livrou, pegou uma trauletada do Corinthians 3-0 em casa e também perdeu o treinador, Renato Gaúcho, não é mais o treinador da equipe do Grêmio, o Grêmio procura treinador. Então esses times estão garantidos na Sul-Americana. A equipe do Juventude e o Red Bull Bragantino escaparam, mas não vão para nenhuma competição da Sul-Americana, tá certo? Vão apenas se livraram 15º e 16º. Na zona da degola, rebaixados para a Série B de 2025, o Atlético Paranaense, depois de 12 anos, retorna à Série B, o Criciúma, o Atlético Goianiense e a equipe do Cuiabá. Esses times irão jogar a Série B do próximo ano. Essa competição, Juan, que teve os principais artilheiros, o Juan vai falar os principais artilheiros do Brasileirão 2024. Sendo Yuri Alberto e Alejandro, os dois artilheiros, cada um com 15 gols. O Yuri Alberto mais participativo por causa das suas 5 assistências, mas o Alejandro também, de parabéns, os dois artilheiros do campeonato. Estevão Gonçalves, eleito craque, inclusive. Estevão do Palmeiras aparece com 13 gols. Na segunda colocação, o Pablo Verrete do Vasco na terceira colocação com 12 gols. E aí tem uma porrada de gente na quarta colocação, o Pedro, que permanece, poderia ter sido artilheiro disparado do campeonato, mas se lesionou no meio da temporada, acabou com 11 gols. O Luciano do São Paulo, 11 também, Rafael Veiga, 11, e o Wesley do Internacional, 11. Esses são os artilheiros do Campeonato Brasileiro Série A, que chega ao final de mais uma edição. O Juanzinho, com isso, a CBF divulgou hoje, Juan, a seleção do Campeonato Brasileiro, Juan. A seleção do Campeonato Brasileiro, a CBF, o Juan vai atualizar por posições qual é a seleção lá mesmo, Juan. A seleção do Campeonato Brasileiro, lá no final, a seleção do Campeonato Brasileiro, onde ela é dominada pelos jogadores, os principais jogadores do Botafogo, a seleção do Brasileirão, Juan. Exatamente, ela que teve como goleiros. Seleção do Brasileirão, Juan. Aí. Exatamente, ela que teve como goleiro o John, do Botafogo, lateral direito Wesley, os zagueiros do Flamengo, os zagueiros Alexander Barbosa do Botafogo e João Bastos do Botafogo, o Bernabé do Internacional, volantes Gerson e Marlon Freitas, Gerson do Flamengo, Marlon Freitas do Botafogo, Rodrigo Garro do Corinthians e Alan Patrick do Internacional foram os meias escolhidos, e os atacantes Luiz Henrique, Botafogo, e o Estevão do Palmeiras, o técnico, com certeza, o Ato Jorge do Botafogo. Rosinho, então essa... Deu pra sentir falta também do Savarino aqui. Né? O Savarino. O Savarino também é o craque do Brasileirão, mas tá aí. Quem foi escolhido foi o... E assim, o Savarino não apareceu nem na seleção da CBF, né? Aí, paralelo, Juan, a seleção da CBF, porque aí quem vota são os capitães, os treinadores, alguns jornalistas. Teve também a bola de prata, que é um prêmio dado pela a Placar, a revista Placar, juntamente com a ESPN. Quem vota é o pessoal da ESPN Brasil. E teve mudanças, Juan. O Juan vai falar qual o time da Placar, quem ganhou a bola de prata. Exatamente. Como goleiro a gente teve o John,
repetindo aqui também o João Bastos. Ao invés do Barbosa, a gente teve o Gustavo Gomes do Palmeiras. Laterais permanece o Bernabé, indiscutivelmente, e o William do Cruzeiro entrou no lugar do Wesley. O William do Cruzeiro fez um bom primeiro turno e o Wesley cresceu muito no final, mas na placar entrou o jogador do Cruzeiro. Volante, chegou o Marlon Freitas. Aqui, o Marlon Freitas é o único volante da seleção do Bola de Prata. Como meias, o Alan Patrick e o Rodrigo Garro novamente, com a adição do Savarino, para mim, mais do que merecido. Savarino venezuelano, que joga demais no Botafogo e joga demais na seleção, não é como um certo Vinícius Júnior. Atacante, o Estevão do Palmeiras e o Luiz Henrique do Botafogo. Então repete a maioria da escalação, só que eu achei essa seleção aqui do Bola de Prata mais correta. Pois é, Juanzinho, aí outros prêmios a gente teve, o Juan vai falar os outros prêmios. Exatamente. A gente teve o troféu Tele Santana, melhor treinador, Juan. O Arthur Jorge, e a revelação foi o Estevão. Exatamente, Juan. A gente tem o artilheiro. Foi o Yuri Alberto, juntamente com o Alejandro do Vitória. Tá aí, essa aí foi a premiação tanto da CBF, como também da Bola de Prata, né? Da revista Placar, foi a seleção Bola de Prata, e o Bola de Ouro foi o Estevão escolhido o melhor jogador, tá certo, Juanzinho? Ô Juan, a gente teve também, agora vamos falar de Fares Lopes. No último programa a gente conhecia já os finalistas, que era o Ferroviário e o Floresta. O Juan vai atualizar. Primeiro, Juan, na quarta-feira a gente teve o Ferroviário em casa. Os dois jogos foram do PV. O Ferroviário perdendo para o Floresta 2-0, o Floresta abrindo boa vantagem. A gente teve o jogo de volta no sábado. Como foi, Juan? O Floresta, que acabou perdendo 2-0 para o Ferroviário, e a gente teve o Ferroviário se sagrando campeão nos pênaltis. Ferrinho vai para a Copa do Brasil e teremos a turma cearense na Série D, 4 participantes: o Ferroviário, o Horizonte, o Atlético Cearense não, o Iguatu e o Maracanã. Poderia também ter o Barbalha, só que não permitem mais do que 3 participantes classificados por estado. Exatamente, Juan. O Rosinho, então com isso, o Ferroviário, essa disputa de pênalti, foi 9 cobranças para cada lado. O Ferrão acabou sendo o grande campeão. Na última quarta-feira também, a gente teve a finalíssima da Copa do Brasil Sub-20. O São Paulo passou pelo Bahia nas semifinais e o Palmeiras passou pelo Ceará Sporting Clube. Como foi esse jogo, Juan? Quem foi o campeão da Copa do Brasil 2024? O Palmeiras, que fez 3-2 o São Paulo, que fez 3-2 no Palmeiras. São Paulo sagrando campeão da Copa do Brasil Sub-20. O interessante desse jogo, Juan, foi que o Palmeiras fez 2-0 no primeiro tempo, o São Paulo fez um gol no finalzinho, e no segundo tempo acabou virando Palmeiras grande campeão da Copa do Brasil Sub-20. Na Argentina, Juan, a gente terminando, Juan, a rodada número 26, já para alguns times, o Velho Sarsfield ainda é o líder, e a gente teve jogos atrasados na rodada 24 e 25, e também jogos valendo pela rodada 26, o Juan vai atualizar tudo. Lembrando, Juan, que lá agora é uma tabela geral, é um promédio. O fato é que essa primeira fase está sendo finalizada no dia de hoje, Juan. Os placares dos jogos atrasados e também da rodada número 26, a última rodada. River Plate, que jogou com o São Lourenço, jogo da rodada 24, 1-1, e o Racing perdeu de 5-4 para os Estudiantes. Eu vou ver os lances desse jogo depois, que eu fiquei curioso. Na rodada 25, o Atlético Tucumã 0-0 com o Nivels, o Rivadavia 2-1 no Argentino Júnior, fazendo o campeonato PIF, o Tajeres de Córdoba 1-0 no Huracan, o Platense 1-0 no União Santa Fé, o Barraca Central 0-0 com o Tigre, e esses foram os jogos da rodada 25. Para fechar a rodada 25. Para fechar na rodada 25. Aí já teve aberto da rodada 26 com 10 jogos. Na rodada 26, o Boca, que fez de tudo para nos classificar para a Libertadores, e está quase conseguindo. Mais ganhou do News Old Boys por 1-0. O River Plate 4-0 no Rosário Central. O Godoy Cruz 4-0 no Banfield. Ginásio La Plata perdeu de 1-0 para o Tajeres de Córdoba. O Central Córdoba 3-1 no Racing Clube. O União Santa Fé 1-0 no Vélez Sarsfield. Lanús 2-0 no Instituto. Sarmiento 1-1 com Defensa e Justiça. E Riestra 0-0 com Barraca Central, para finalizar a rodada 26, que é a penúltima rodada, se não me engano.
O Tigre jogará com o Independente Rivadavia, o Argentino Júnior com o São Lourenço, o Belgrano com o Estudiantes, o Huracan com o Platense e o Independente com o Atlético Tucumã. É a última rodada, vamos para frente, a última rodada lá do campeonato argentino, tá certo? Só que agora, Juan, eles vão fazer lá uma média, lá o promédio lá para saber quem é rebaixado, quem é que vai para as competições sul-americanas. Juan, com o Botafogo, a gente falou de Botafogo já, o Botafogo está viajando para o Catar e joga pelo Intercontinental. Lembrando, Juan, que esse Intercontinental, antes, o sul-americano e o europeu entravam nas semifinais, tá certo? Então houve uma mudança. O sul-americano entra nas quartas de finais e o europeu só entra na final. O Real Madrid, campeão da Champions do ano passado, aliás, desse ano já está garantido na grande final. Então o Botafogo joga as quartas de finais contra o campeão da CONCACAF. Quem passar aí, Juan, passa já pelo time classificado lá do outro lado. O Juan vai atualizar com quem o Botafogo joga, Juan, e qual o caminho para chegar até o Real Madrid. O Botafogo que jogará com o Pachuca do México, o Botafogo que mal comemorou o título já vai pro Catar disputar o Mundial e joga com a equipe mexicana do Pachuca, que não foi bem no Campeonato Mexicano e não joga desde dia 9 de dezembro. Esse jogo acontece, Juan, na quarta-feira, só o horário, Juan? A quarta-feira, no 2 horas da tarde, cedinho. E o Botafogo passando, pega quem, Juan? Pega o Al-Ahly do Egito, esse time do Al-Ahly que é enjoado. Isso nas semifinais, e o vencedor enfrenta o Real Madrid no dia 18, não é isso, Ranzinho? É sim. Exatamente. Ô, Rosinho, então o futebol europeu é o assunto agora. Primeira Liga de Portugal. Quem, Juan, não consegue ganhar 3 derrotas seguidas é o Sport, que ainda é líder, mas agora 2 pontinhos acima do vice-líder, o Benfica. O Juan vai atualizar os jogos na rodada número 13. O Casa Pia 1-1 com o AVS, Boa Vista 1-1 com o Farense, o Famalicão 1-1 com o Porto, Santa Clara 1-0 no Rio Ave, Benfica 1-0 no Vitória de Guimarães, Gil Vicente 2-1 Nacional, Braga 2-2 no Estoril, Moreirense 2-1 no Sport, o Sport que ele sentiu demais a saída do Rubem Amorim. Quem não sentiu ainda foi o Manchester United. Ô, Rosinho, quem não sentiu a chegada, não é isso? Não sentiu a chegada. É, Juanzinho, ele que se transferiu do Sport de Lisboa para a equipe do Sport de Portugal, né? O Sport de Lisboa é o Benfica. Então, e o Manchester United, ele ainda continua com as mesmas dificuldades que estava com o Ten Hag. Na Holanda, Juan, o PSV, esse sim é líder, 42 pontos, 7 pontos acima do segundo colocado. O Ajax perdeu para o AZ. O Juan vai atualizar os jogos da rodada número 15, Juan. O Almeria City perdeu 3-1 para o Utrecht, o AZ 2-1 no Ajax, o Willen perdeu de 2-1 para o Herenveen, o Groningen 0-0 com o Zwolle, o Heracles 2-2 com o Fortuna Cidade, o Walwijk perdeu 3-2 para o Feyenoord, o Sparta Rotterdam perdeu 2-0 para o Breda, o Eagles 5-0 para o Nîmes e o PSV 6-1 no Twente. Eu acredito que se já tivesse confeccionado a taça, já podiam entregar para o PSV. Hoje a Bundesliga, o Bayern de Munique é líder, nesse momento 5 pontos, 6 pontos acima do segundo colocado. Vamos atualizar os resultados da rodada de número 13 da Bundesliga. O Hoffenheim 1-1 com o Freiburg, o Wolfsburg 4-3 no Mais, o Mönchengladbach 1-1 com o Borussia Dortmund, o Leverkusen 2-1 no St. Paulo, o Bayern 4-2 no Heidenheim, o Frankfurt 2-2 com o Augsburg, o Bochum perdeu de 1-0 para o Bremen, o Holstein Kiel perdeu de 2-0 para o Leipzig e o Stuttgart 3-2 no Union Berlim. A gente teve no meio de semana também, Juan, jogos valendo pelas oitavas de finais da Copa da Alemanha, e o Juan vai atualizar os resultados de quem passou para as quartas de finais. O Karlsruhe, não sei, empatou com o Augsburg e o Augsburg passou nos pênaltis. O Leipzig 3-0 no Frankfurt, passou o Leipzig. O Wolfsburg 3-0 no Hoffenheim, passou a equipe do Wolfsburg. 1-1 Colônia e o Hertha Berlim passou o Cologne na prorrogação. E agora vai ficar mais fácil porque não teve nenhuma divisão aqui. O Bayern perdeu de 1-0 para o Leverkusen. O Bayern que ganha demais, mas não ganha do Leverkusen. O Bremen 1-0 no Darmstadt. O Arminia Bielefeld 3-1 no Freiburg. E o Regensburg perdeu 3-0 para o Stuttgart. Tá aí a surpresa, a derrota, né? A desclassificação. Lá era jogo único, a desclassificação
do Bayern de Munique, ou seja, o Harry Kane não vai ganhar essa competição, tá certo? Então tá diminuindo, tinha muita chance de ser campeão, mas uma já fracassou. O Juan, na Ligue 1, o PSG é líder disparado e a gente teve a rodada número 14 completa, Juan. Marcelo perdeu 2x0 pro Saint-Étienne, que ganhou 2x0 do Saint-Étienne. O que o Saint-Étienne está fazendo aqui? O Strasbourg 0x0 com o Stade de Reims, o Nantes 1x0 no Rennes, o Lens 2x0 no Montpellier, o Angers perdeu 3x0 pro Lyon, o Nice 2x1 no Le Havre, o Mônaco 2x0 no Toulouse, o Auxerre 0x0 pro PSG e o Lille 3x1 no Stade Brest. Na La Liga, Juan, o Barcelona é líder, Juan, mas agora apenas 2 pontos acima do vice-líder Real Madrid. O Juan vai atualizar a rodada completa, Juan, rodada completa. Lembrando que o Real Madrid ganhou o seu jogo, o Atlético de Madrid também ganhou. Então, rodada completa lá, rodada 16, Juan. O Barcelona acabou empatando com o Betis, por isso o Real Madrid se aproximou. Exatamente, o Atlético de Madrid 4x3 no Sevilha que vem mal das pernas faz tempo. O Sassuolo 2x2 com a Alavés, o Atlético Bilbao 2x0 no Villarreal. O Leganés pegou 3x0 da Real Sociedade, o Girona perdeu de 3x0 para o Real Madrid. O Valência pegou 1x0 do Real Vallecano, o Betis 2x2 com o Barcelona. Las Palmas 2x1 do Valladolid, o Celta de Vigo 2x0 no Mallorca. Resultados esses que o deixaram o Barcelona com o Real Madrid na cola. Juanzinho. E com o jogo a menos é o líder em pontos perdidos. É o líder em pontos perdidos. O Juanzinho mandar um abraço para o Arivandir em Sobral, curtindo o bate-bola. Um abraço para ele, para as crianças e também para a comadre. O Juan, a gente teve as 32 avos de final da Copa do Rei, muitos jogos, muitos times classificados. Nessa competição, Juan, nessa fase, entre os times de La Liga. Então, eu estou vendo aqui o Sevilha classificou, a gente teve o Deportivo Mineira classificou, a gente teve também a Real Sociedade, a Ponferradina classificou, o Ferrol, o Cartagena, o Marbella, o Atlético de Madrid. Esse jogo do Atlético de Madrid, Juan, foi 1x0, estava zebra, e nos últimos 15 minutos o Atlético de Madrid acabou virando. O Getafe também passou, só que passou nos pênaltis. Acontece muitas zebras, Juan. Nessa fase, o Juan vai atualizar os outros classificados. O Sassuolo também passou, o Logroñés passou em cima do Girona, time da Liga. Algumas zebras, exatamente. Como, por exemplo, o Deportivo Mineira, lá em cima, tinha passado em cima do Alavés. O Pontevedra passou pelo Villarreal, Leganés passou, Tenerife passou, o Racing Santander, que é líder da segunda divisão, passou. Provavelmente a gente vai ouvir falar dele na próxima La Liga. O Ourense passou. O Almeria passou, o Eldense passou, o Betis passou, o Raio passou, o Vallecano, o Huesca passou, Las Palmas passou, o Barbastro passou, em cima da equipe do Espanhol da Catalunha, o Celta de Vigo passou, o Granada passou, o Elche passou e o Valladolid passou também. Ô Rosinho, a competição na Europa que está muito disputada é a Série A italiana. Líder no atual momento é a equipe, Juan, da Atalanta. A Atalanta ganhou o clássico, o Juan vai atualizar. Está muito embolado, tá certo? Mas o líder nesse momento é a equipe da Atalanta, que ganhou, Juan, e foi beneficiado com a derrota do Napoli. O Juan vai atualizar os jogos da rodada de número 15, Juan. O Napoli perdeu de 1x0 para Lazio, o Venezia 2x2 com o Como. O Verona perdeu de 4x1 para o Empoli, Fiorentino 1x0 no Cagliari, a Roma 4x1 no Lecce, a Juventus que já se vendeu cedo, né? Empatou em 2x2 com a equipe do Bolonha, o Renault 0x0 com o Torino, a Atalanta 2x1 no Milan e a Inter 3x1 na equipe do Parma. A gente está também, Juan, na Itália, nas oitavas de finais. A gente teve 4 jogos, Juan, 4 jogos valendo pelas oitavas de final, onde o Juan vai atualizar os classificados. Juan, interessante é que o Nápoles, ele perdeu a vaga nas quartas de final lá na Copa da Itália e perdeu a liderança porque perdeu justamente para a Lazio. Vamos atualizar os times classificados, o placar e os times classificados. Juan. A Lazio 3x1 no Napoli, a Fiorentina que perdeu 3x2, empatou em 2x2 com o Empoli, perdeu nos pênaltis, o Milan 6x1, o Sassuolo, vou abrir uma aspas aqui para o Sassuolo que é o Cuiabá do futebol brasileiro, sobe, fica um tempo e depois volta e isso se provou esse ano. O Bolonha 4x0 no Monza passou. O Bolonha, então, temos já
os quatro times que vão disputar as quartas de final, que é o Lazio, o Empoli, o Milan e o Bolonha. Juanzinho, na Inglaterra, a Premier League, Juan, a gente tem o líder, o Liverpool, teve um jogo adiado por conta de fortes chuvas, justamente o clássico de Liverpool contra a equipe do Everton, mas tem 4 pontos acima do segundo colocado do Chelsea, Juan, que ganhou 4-3 em cima da equipe do Tottenham. Juan vai atualizar todos os jogos. Um gol de cavadinha do Palmeiras. O Juan vai atualizar os jogos da rodada de número 15, Juan. O Tottenham que perdeu de 4-3 para a equipe do Chelsea, o Fulham 1-1 com o Arsenal, o Ipswich acabou perdendo 2-1 para o Bournemouth, o Leicester 2-2 com o Brighton, o Manchester United perdeu 3-2 para o Nottingham. Esse Nottingham, que está na quinta colocação, venceu o Liverpool. Fora de casa, isso é um mérito gigantesco. Agora, venceu o Manchester United por 3-2 já não é um mérito tão grande. O Aston Villa 1-0 no Southampton, o Brentford 4-2 no Newcastle, o Crystal Palace 2-2 com o City. Vale destacar, a próxima rodada teremos clássico de Manchester e tudo que o Manchester United não pode fazer é ressuscitar um rival que está derrotado em campo. Ô Rosinho, nesse meio de semana vai ter muitos jogos da Conference League na quinta e da Liga Europa também na quinta, mas terça-feira começa mais uma rodada da Champions League, Juan, fase de liga, lembrando que são 36 times, Juan, e tem time já ameaçado de não classificar, o Real Madrid que o diga. Então os times estão brincando para ficar ali no G8, classificam direto às oitavas de final, e do 9º ao 24º vão para uma repescagem, também conhecida como 16avos de final. Rodada dessa terça, quem joga nessa terça, o Real Madrid tem um jogo dificílimo, Juan. James Zagreb que joga com o Celtic, o Girona com o Liverpool, o Atalanta com o Real Madrid, o Brest com o PSV, o Clube Bruges com o Sport, o Leverkusen com a Inter de Milão, o Leipzig com o Aston Villa, o Red Bull Salzburg joga com o PSG e o Shakhtar com o Bayern de Munique. Esses jogos da quarta, o Atlético de Madrid joga com o Novo Bratislava, já nos jogos da quinta, o Lille. O Juan acabou de falar do jogo da terça, também conhecido como amanhã, dia 11, quarta, mais 9 jogos, Juan. O Atlético de Madrid joga com o Slovan Bratislava, o Lille com o Sturm Graz, o Milan com o Estrela Vermelha, o Arsenal com o Mônaco, o Benfica com o Bolonha, o Dortmund com a equipe do Barcelona, o Feyenoord com o Sparta Praga, a Juventus com o Manchester City e o Stuttgart com a equipe do Young Boys. Esses times têm que ficar de olho, senão não vão se classificando. Juanzinho, agora vamos falar do Super Mundial. Sim, Juan, o Super Mundial no último dia 5, Juan, teve o sorteio. Lembrando, Juan, que eram 4 grupos. A gente teve um grupo, o primeiro grupo 1, Juan. Quem estava no grupo 1 são os principais times da Europa, 4 os principais times da América do Sul, Juan. Manchester City, o Real Madrid, o Bayern de Munique, Paris Saint-Germain. Esses são os times europeus que estavam no pote 1, e aqui Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense, os 4 europeus, melhores europeus classificados e os 4 melhores sul-americanos classificados. Exatamente, João. Então a gente tinha no pote 2, do 5º ao 12º. No pote 2 a gente tinha os times, todos os times europeus, lembrando, Juan, que esse sorteio foi muito bem feito. E o Juan vai atualizar, são 12 europeus, 4 no grupo 1, aliás, no pote 1 e 8 no pote 2. Quem estava no pote 2, Juan? O 5º europeu com melhor classificação até o 12º, que era o Chelsea da Inglaterra, o Borussia Dortmund da Alemanha, a Inter de Milão da Itália, o Porto de Portugal, Atlético de Madrid da Espanha, Benfica de Portugal, Juventus da Itália e o Salzburg da Áustria. No pote 3 a gente tinha os 2 melhores da AFC, os 2 melhores da OFC, os 2 melhores da CAF, o primeiro é os 2 melhores da Ásia, os 2 melhores da África, os 2 melhores da CONCACAF, que é da América do Norte, e o 5º e o 6º da América do Sul, sendo esses o Al Hilal e o Sam, o Al Ahly e o Wydad, o
Monterrey e o Leão do México, Boca Juniors e o Botafogo. No grupo 4 tinha o que sobrou, né, Juan? Exatamente. Pote 4. Terceiro e quarto da FC, terceiro e quarto da CAF e terceiro e quarto da UFC, juntamente com... Não, e o terceiro e quarto da CONCACAF, juntamente com o primeiro da UFC, que só tem um, que é obviamente o Auckland City, e o time mandante, que é a Inter de Miami, que vai fazer o primeiro jogo do Mundial. Sejamos sinceros, a gente esperava mais do que o Inter de Miami e a Al-Ahly. Ô, Rosinho, com isso, Juan, teve um sorteio muito bem feito, Juan, para não ter um desequilíbrio. Eles fizeram muito bem feito. Ninguém vai aqui também explicar no nosso programa como foi feito o sorteio, né? O fato é que foi muito bem feito, ficou os grupos bem equilibrados, Juan. O Juan vai atualizar do grupo A ao grupo H. São 8 grupos de 4 times, classificando os 2 melhores de cada grupo, Juan. O Porto, Palmeiras, Al-Ahly, Inter de Miami, grupo A. Grupo B, PSG, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders. Grupo C, Bayern, Boca Juniors, Benfica e Auckland City. É daqui vai sair a maior goleada desse torneio, logo na segunda ou na terceira rodada, se não me engano. Na estreia do Bayern. Na estreia do Bayern, Auckland City. Grupo D, Chelsea, Flamengo, Esperance da Tunísia e o Leão do México. Você já pode aí imaginar o Léo Ortiz marcando o Cole Palmer. No grupo E, a gente tem a Inter de Milão, o River Plate, o Urawa Red Diamonds e o Monterrey. No grupo F, o Dortmund, o Fluminense, o Mamelodi e o Ulsan da Coreia do Sul. Aqui eu acredito que o Fluminense seja o time brasileiro que pegou vida mais fácil nesse Mundial. No grupo G, Manchester City, Juventus, Al-Ain e o Wydad. E grupo H, Salzburg, Real Madrid, Pachuca e Al-Hilal. Rosinho, com isso a gente vai falar muito do Mundial, principalmente em junho e julho do próximo ano. Junho e julho, começa dia 13 a 15, do dia 15 a 13, dia 15 de junho a 13 de julho, o jogo de abertura. Acontece justamente no dia 13, Juan vai só atualizar os jogos da primeira rodada, mas a gente vai falar desse Mundial muito na época. Os brasileiros, Juan, eu achei interessante, olhando os grupos friamente, dá para os brasileiros, todo mundo classificar, passar para a próxima fase. Exatamente, falaremos só da rodada 1, que vem em peso esse Mundial. O Al-Ahly joga com o Inter de Miami, o Bayern com o Auckland City, PSG com o Atlético de Madrid, o Palmeiras com o Porto, Botafogo com o Seattle, o Chelsea com o Leão do México, Boca Juniors com o Benfica, o Flamengo com o Esperance da Tunísia, o Fluminense com o Borussia Dortmund, o River Plate com o Urawa, o Ulsan com o Mamelodi, o Monterrey com a Inter, o Manchester City com o Wydad, o Real Madrid com o Al-Hilal, o Pachuca com o Red Bull Salzburg e o Al-Ain com a Juventus. Teremos grandes jogos nesse Mundial de clubes. Sim, Juan, chega no final do bate-bola, acho que só tem a Fórmula 1, né, Juan? Veio Fórmula 1, teve o grande prêmio do Catar e quem venceu, Juan, foi o Loris. O Loris venceu, o Sainz ficou em segundo, o Charles Leclerc em terceiro, o Hamilton em quarto e o Russell na quinta colocação. Como é que está a classificação de pilotos e também de construtores, Juan? Temos o Max Verstappen na primeira colocação, Norris na segunda, o Charles Leclerc na terceira, o Piastri na quarta e o Sainz na quinta colocação. Já nos construtores a gente tem a McLaren em primeiro, 666, o Ferrari em segundo, Red Bull em terceiro, Mercedes em quarto e a Aston Martin aparece na quinta colocação. Ô Rosinho, final do bate-bola, a gente vai finalizar com o do Botafogo de Futebol e Regatas. O Botafogo campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro. O Botafogo que está viajando para o Catar quarta-feira, joga no Intercontinental de Clubes da FIFA contra o Pachuca do México. Se passar, pega o time do Emirados Árabes Unidos e também, aliás não, do Egito. O time do Egito, Juan. O time do Egito é porque ele na fase anterior ele passou justamente pelo time dos Emirados Árabes Unidos, tá certo? E na grande final, se passar, pode pegar o Real Madrid. Então, nesse meio de semana, a gente vai ficar de olho justamente o que vai acontecer na Champions League, tá certo? Jogo do Real Madrid contra a Atalanta,
E o Real Madrid tem que ganhar, caso contrário se complica, corre o risco de não passar na próxima fase da Copa do Mundo. Então, vamos ver o que acontece nesse meio de semana. Na sexta-feira tem a semifinal do primeiro campeonato aqui da Areninha do Barro Preto. Talvez a gente não faça programa, mas a gente volta só na segunda-feira, Campeonato Brasileiro, futebol brasileiro parado. Então, talvez a gente volte na segunda-feira com mais um bate-bola. Ficam indo do Botafogo até o próximo bate-bola. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Foste herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e has de ser. Nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Noutros esportes tua fibra está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz.